chegando agora no meu canal, muito bem-vindo. Esse é o nosso primeiro vídeo e ele vai introduzir o assunto para que você possa aproveitar melhor os nossos próximos conteúdos. Venha comigo. Quem nunca viveu uma situação social que precisasse de recursos internos para lidar melhor com essa situação? Se sentiu um pouco mal durante aquele movimento, ou mesmo depois saiu pensando, eu deveria ter falado isso, eu deveria ter falado aquilo, ou não foi legal o que eu falei, ou não gostei do que eu ouvi. Quem nunca viveu isso? Eu já vivi. Minha história com as habilidades sociais é bem antiga, mas eu vou reservar um vídeo posteriormente para falar especialmente sobre esse assunto. Hoje quero dividir um pouquinho com vocês esse universo das habilidades sociais, que tanto me acompanha, que tanto me fez bem e continua me fazendo, e tem me possibilitado condições para que eu possa ajudar pessoas cada vez mais dentro da minha profissão, desenvolver potenciais que sejam construtivos, que deem resultados e principalmente que diminua o sofrimento das pessoas. Sabe aquele momento que você está na fila do banco, há horas esperando e de repente chega uma pessoa e entra na sua frente sem pedir licença? O que você faz? Você vai lá, briga com essa pessoa, questiona, ou você fica quieto, olha para um lado, olha para o outro, espera que alguém fale alguma coisa, ninguém fala e você fica chateado com isso? Ou mesmo aquela situação em que você desenvolveu um excelente trabalho dentro dos seus recursos, levou muito tempo para construir um resultado no trabalho e mesmo assim você não foi reconhecido da forma como você esperava. Você recebeu críticas, o trabalho não estava contente, você ainda obteve muitos pontos a corrigir. Outro exemplo que vai te aproximar ainda mais desse assunto é com os nossos filhos, é com a nossa vida pessoal. Na vida conjugal, possuímos infinitas possibilidades de interagirmos melhor a partir das nossas habilidades sociais. Esse é o universo das habilidades sociais. E assim, começo indicando para vocês o que é habilidades sociais. Habilidades sociais é o repertório comportamental que todos nós possuímos para que a gente possa interagir melhor, de forma mais produtiva e saudável dentro das relações sociais. Hoje é muito comum perceber e falar no dia a dia, ouvir no dia a dia, que pessoa X é muito boa tecnicamente, mas não é boa comportamentalmente e não traz resultado para uma empresa. Porque lhe falta habilidades sociais, lhe falta habilidades comportamentais para lidar com conflitos, para saber ouvir um não, para saber dizer sim, para colocar limites, para se colocar no lugar do outro, para equilibrar as dificuldades dentro do ambiente de trabalho, para criar vínculos de forma saudável com as pessoas do trabalho. Isso tudo não aprendemos no banco de faculdade, não aprendemos num curso técnico, e grandes potenciais técnicos estão sendo perdidos ou estão ficando disponíveis no mercado por falta de habilidades sociais. Habilidades sociais é o nosso repertório comportamental que construímos ao longo da vida para que nós possamos lidar com as interações sociais. Mesmo diante de grupos que nos são familiares, a todo momento nós precisamos nos promover, ou para nos posicionar, ou para lidar melhor com o posicionamento do outro, ou para interagir de forma produtiva e saudável nas nossas relações. Quando falamos de habilidades sociais, na interação de grupos que não nos são familiares, ampliamos ainda mais o leque da necessidade de repertório comportamental para nos interagir neste contexto. Pois bem, se habilidades sociais é o repertório comportamental que vai favorecer a minha interação nos mais variados grupos e nas mais variadas experiências do meu cotidiano, quais são as habilidades sociais previstas para que tenhamos um repertório comportamental produtivo? A primeira delas, habilidade social de comunicação. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês, isso exige uma habilidade social.
construir uma ideia, organizar essas ideias, me fazer entender. Isso favorece com que eu inicie conversas, faça amizade, questione alguma dúvida em todas as áreas da minha vida. Outra habilidade de fundamental importância é a habilidade de civilidade. A habilidade social de civilidade vai nos integrar de uma forma muito especial à dinâmica do dia a dia. É a partir das habilidades sociais de civilidade que eu vou demonstrar para o outro qual a qualidade da minha presença nesta relação. Pedindo por favor, dizendo muito obrigado, agradecendo pelo cuidado e atenção. Isso é civilidade. Quantos de nós aqui que temos filho não dizemos para os nossos filhos: olha, fulaninho, quando você chegar, cumprimente as pessoas. Fazemos isso e desenvolvemos isso a todo momento. Quando chegamos numa reunião de trabalho ou num encontro de grupo, nós não podemos chegar, entrar e sentar simplesmente sem olhar para as pessoas. Faz toda a diferença quando estamos nesse ambiente, ao entrarmos nesse novo grupo, que olhemos para as pessoas e possamos cumprimentá-las. Olá, bom dia, boa tarde, tudo bem? Só de olhar para as pessoas, cumprimentá-la com os olhos. Isso já nos dá uma condição diferenciada para nos aproximar desse grupo diante de uma nova experiência. Outra habilidade social prevista para o nosso repertório comportamental é a assertividade. Tão falada, tão questionada, tão buscada no dia a dia. Quem de vocês sabia que a assertividade é uma habilidade que pode habitar em nós ou pode ser desenvolvida por nós? A assertividade é a capacidade de nos posicionarmos de forma produtiva e assertiva diante do nosso cotidiano. Dizer sim, dizer não, colocar limites nas nossas relações, também nos integrarmos às nossas relações, comunicando as nossas ideias e os nossos pensamentos de forma produtiva, sem agredir o outro, mas principalmente também sem nos agredir. A empatia também é uma habilidade social necessária para o nosso repertório dentro das interações sociais. Como já devem ter ouvido falar, a empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de sentir o sofrimento do outro, de perceber as necessidades do outro e dessa forma nos anteceder a como o outro gostaria de interagir. Porque se nós estivermos no lugar do outro em uma determinada situação, nós seremos muito mais produtivos ao lidar no conflito com o outro, pois saberíamos como gostaríamos que agissem conosco naquela circunstância. Então a empatia vai nos conduzir a sentir, pensar e ter atitudes que favoreçam uma aproximação ainda mais simbiótica com o outro. E com isso, minimiza os conflitos e favorece a familiaridade dentro das interações sociais. A habilidade de sentimentos positivos é mais uma dentro do repertório das habilidades sociais e, como o próprio nome diz, a expressão de sentimentos positivos é o principal objetivo dentro desta categoria. Lembre das pessoas nas quais você mais se aproxima. Como elas são? Elas falam a todo momento de coisas positivas, agradáveis. Elas têm um olhar produtivo para a vida, elas têm um olhar positivo para a vida, elas verbalizam essas percepções positivas. É próximo dessas pessoas que você mais gosta de ficar? Ou o contrário? Quem se sente atraído por pessoas que a todo momento estão expressando sentimentos depressivos e negativos em relação a si mesmo, aos outros e ao mundo? A todo momento estão reclamando, estão questionando, estão criticando. Quem se sente atraído por essas pessoas? Então, a expressão de sentimentos positivos é uma categoria de habilidade que vai compor as nossas habilidades sociais e vai favorecer ainda mais as nossas interações no nosso dia a dia. A habilidade social de trabalho é outra categoria de habilidade que vai compor o nosso repertório comportamental e vai nos favorecer repertório comportamental para lidar com grupos, poder falar em público, resolver um assunto, liderar algum conflito, colocar-se à disposição para resolver
ou sanar divergências. A habilidade social de trabalho é a nossa capacidade comportamental em estar à frente dos desafios de forma atuante, sermos ativos e não apenas reativos diante das circunstâncias do nosso dia a dia. Muitas vezes, o nosso resultado no trabalho ou na vida social vai depender da nossa capacidade de reação, do nosso ímpeto em estar na liderança da situação. Por fim, a habilidade social traz uma nova categoria de desenvoltura social. Ela vai englobar a nossa capacidade em integrarmos as demais habilidades de forma produtiva a trazer-nos resultados no nosso dia a dia, tanto no âmbito familiar, social ou individual. Se começarmos desde pequenos a treinar as nossas habilidades sociais, elas vão crescer, vão se ampliar e cada vez mais serão mais produtivas, e isso trará mais resultados para o nosso potencial como ser humano. Mas para que você já saia daqui deste vídeo hoje, dando um pontapé inicial no seu desenvolvimento individual a partir da ampliação das suas habilidades sociais, ou mesmo para que você já saia daqui com potencial para ampliar o seu olhar quanto às suas habilidades sociais, eu deixo aqui 10 dicas para que você inicie esta etapa na sua vida.